República Brasiliense do Sul, Vale do Aço, Rio de Janeiro, 5 de junho de 2060, 15 horas antes do evento zero. Eu não sei por que ainda não te demiti, Marcos, disse Alana olhando para os olhos castanhos do jovem, simulando um certo tom de desaprovação na voz. Como você tem coragem de chamar isso de café? Poderia ser pior. Já se esqueceu da antiga secretária que colocou sal ao invés de açúcar no seu chá? Lembrando que a senhora não me contratou há 5 anos atrás para ser barista de café. Respondeu Marcos com um sorriso no rosto, colocando sobre a mesa de centro da sala a bandeja de prata. O jovem de 26 anos ajeitou os óculos sobre as orelhas compridas. Seus 1,74 m de altura, cabelos castanhos e pele parda, tornavam-no um rapaz de aparência simples, principalmente quando trajado pelo uniforme em tons de cinza escuro da ASC. E eu devo ter te contratado como alquimista, porque você conseguiu juntar em um recipiente água, açúcar, pó de café e transformar em merda, disse Alana, reclinando-se em sua cadeira executiva, olhando para Marcos com os olhos espremidos em sinal de ironia. Senhora, como você mesmo disse, já faz 5 anos que você trabalha aqui. Já era para ter parado de me chamar de senhora. Meus pais me ensinaram a tratar os idosos com respeito, milady. E outra, eu jamais poderia chamar minha chefe, a excelentíssima gerente regional da ASC, de você. Seria uma tremenda falta de reverência à Vossa Majestade, respondeu Marcos baixando a cabeça, abrindo os braços em um sinal irônico de reverência real. Alana levantou-se de sua cadeira executiva. Os longos cabelos negros se desenrolaram sobre o vestido de linho preto. Os sapatos escarpim conferiam um tom de imponência e sofisticação aos seus 1,80 m de altura, sustentados pelo belo par de pernas torneadas, fruto dos trabalhos diários na Academia Laboral da ASC. Os profundos olhos azuis, emoldurados pela simetria do rosto fino, transformavam a aparência de Alana em uma combinação de beleza caucasiana europeia com características indígenas, suavizados com uma qualidade de pele incompatíveis com suas 4 décadas de existência. Alana caminhou lentamente até a janela. Seus passos eram curtos e cadenciados. O menear de sua cintura fina ofereciam ao movimento um ar hipnótico gracioso, capaz de capturar a atenção do mais distraído dos homens. Idosa? Se você chegar aos 40 anos com metade da minha saúde, pode levantar os braços para o céu. A sua sorte é que eu preciso dos relatórios setoriais até sexta, senão te demitiria agora mesmo. Disse em um falso tom de desaprovação, olhando o emaranhado de prédios pela janela. A senhora, ou melhor, você, quase me demite pelo menos umas 5 vezes durante o dia, respondeu Marcos recolhendo uma pilha de arquivos da mesa, dirigindo-se à porta da sala. E não se esqueça que as entrevistas para a vaga do secretariado começam daqui a 1 hora. Alana virou-se com os olhos arregalados de incredulidade. Não pode ser. Quem foi que marcou essa reunião? Questionou, caminhando em direção à tela de sua estação de trabalho sobre a mesa. A senhora, respondeu Marcos, segurando a porta com o pé. Alana encostou a digital da mão direita no verificador de identidade da tela de seu computador. Na janela de início, uma notificação piscava insistentemente no canto inferior esquerdo, na aba de calendários e agendas, indicando um compromisso marcado previamente por ela mesma. Droga! Por que você não me lembrou disso? Eu já te disse para me avisar no dia anterior quando houver algum compromisso que necessite de minha presença. Correto, milady. Eu avisei, mas a senhora, como sempre, deve ter silenciado a rede do celular. Alana olhou fixamente para Marcos, com os olhos tão espremidos que pareciam estar completamente fechados, estendendo a mão direita na direção de seu aparelho celular. Havia 15 mensagens enviadas por Marcos no dia anterior. Eu te odeio, disse em um falso tom de ira, sorrindo. Mande a Eduarda ir no meu lugar. Não se preocupe. Eu pedi para as analistas do Recursos Humanos separarem o material e as fichas de entrevistas. Você não vai querer que a Eduarda escolha outra secretária. Já esqueceu que a última durou 1 semana? Você tem razão, como sempre. Não estou a fim de experimentar novamente sal no meu chá. Marcos saiu da sala sorrindo, fechando a imponente porta de carvalho entalhada atrás de si.
Alana abandonou-se em sua cadeira luxuosa, colocando os pés sobre a mesa, pensando o que faria para conseguir outro analista setorial com a qualidade de Marcos, caso a junta governamental o direcionasse para outro setor da ASC. Durante os 19 anos de carreira na ASC, Associação das Siderúrgicas Continentais, Alana havia atuado em quase todos os setores de gestão do oligopólio, estando há 10 anos à frente das fábricas situadas na 4ª região da República Brasiliense do Sul. Como gerente regional sênior, possuía sob sua gestão uma média de 200 subordinados diretos e 15.000 indiretos sob seu organograma. Após a crise de 25, os presidentes da República Brasiliense do Sul e da República Amazônica do Norte, eleitos pelo voto unificado das nações, criaram a Junta Governamental dos Hemisférios, assumindo sob o controle estatal os principais meios de produção, distribuição, tecnologia e commodities dos países, formando as associações integradas. Sobre a mesa de Alana, 2 pilhas de relatórios estavam divididas entre assuntos produtivos diretos, com os relatórios e análises sobre a demanda produtiva, e questões orçamentárias diretas, com as análises e solicitações dos gerentes setoriais a serem encaminhadas para a aprovação da junta. Na parede à esquerda de sua mesa, em uma imensa prateleira de madeira, estavam os arquivos e requerimentos das unidades siderúrgicas espalhadas pelo território binacional da 4ª região, com o histórico da produção e movimentação de todo o estalho e derivados produzidos no país nos últimos 15 anos. Na parede oposta, emoldurado sobre um quadro de marfim, um imenso mapa das 2 repúblicas sinalizava em pontos vermelhos as localizações das fábricas e vilas industriais, com suas respectivas rotas de transportes distribuídos pelo território binacional. Durante a última semana, Alana e Marcos analisavam a situação orçamentária das fábricas da região sul-fluminense. Alana buscava urgentemente uma secretária adjunta, precisava aliviar a carga de trabalho de Marcos. Caramba, já está quase na hora. Recolheu algumas pastas de relatórios já assinados sobre sua mesa no meio das pilhas de papéis. Ao lado do armário de arquivos, a bolsa importada costurada em couro sintético, costurado com o logo da ASC bordado em vermelho escarlate sobre a lapela esquerda. Dirigiu-se até a porta, conferindo em seus pensamentos se não estava se esquecendo de algum documento importante que deveria levar consigo. Enquanto abria a porta, foi interrompida por um sinal de notificação diferente emitido por seu computador na estação de trabalho integrada em sua mesa. Depositou sobre a mesa de centro seus pertences, caminhando de volta à sua estação de trabalho. Colocou a digital no dispositivo de verificação de identidade e, quando a janela de mensagens abriu sobre a tela, seus olhos começaram a lacrimejar. Segurou o choro na garganta, pois sabia de onde vinha aquela mensagem. Um trauma do passado. Amanhã, 22 anos que não te vejo. Espero que esteja bem. Desligou o computador, como se a mensagem pudesse desaparecer de sua memória junto com os pixels retirados pela falta de energia da tela. Saiu apressada, recolhendo os pertences e a papelada sobre a mesa de centro, como se o oxigênio da sala tivesse acabado por completo. Um local sombrio de sua alma acabara de ser visitado. Um local imerso em um oceano de mágoas e ressentimentos. Um local escuro inundado pela tristeza. Alana não podia pensar sobre aquilo agora, não queria pensar sobre aquilo nesse momento. Na verdade, não queria pensar sobre aquilo em momento algum. Caminhou em direção à saída, abrindo a porta com força, passando pelos umbrais de carvalho maciço. A pesada porta fechou-se atrás de si com tanta força que a placa de vidro com letras douradas fixada no lado externo de frente para a antessala caiu sobre o piso de marfim espelhado, transformando a imponente placa que antes exibia os dizeres Alana Orleans, gerente regional, Associação das Siderúrgicas Continentais, em um amontoado de letras e cacos de vidro espalhados por todos os lados. O barulho causado pela queda da placa no piso foi tão grande que Alana congelou, fechando os olhos, encolhendo os ombros em um movimento instintivo de defesa, enquanto escutava o tilintar dos cacos e letras que ainda se espalhavam pelo piso. "Alana, a senhora está bem?" perguntou um funcionário com um olhar apreensivo em sua mesa de trabalho na antessala. Quando abriu os olhos, percebeu que todos na antessala a olhavam assustados pelo estrondo do cair da placa no piso e pelas tímidas lágrimas que agora escorriam em seu rosto. "Estou sim", respondeu caminhando apressadamente em direção ao elevador. "Alguém peça para a manutenção substituir a placa da porta, por favor."
disse pressionando repetidas vezes o botão de chamada. Nunca aquele elevador havia demorado tanto. Continuou a pressionar o botão do elevador insistentemente. As lágrimas aumentavam em seus olhos azuis, escorrendo como um fio de cristal em seu rosto. Podia sentir os olhares curiosos das pessoas atravessando-a como agulhas perfurantes atrás de si. A porta do elevador se abriu. Lançou-se no canto do espelho espreguiçado, olhando fixamente para o piso de aço escovado, evitando seu próprio reflexo fragilizado que se desenhara em sua frente no espelho. As portas se fecharam lentamente, como as cortinas de um teatro que separa a plateia da triste realidade da vida dos atores. Alana se entregou ao choro. No dia seguinte, completariam 32 anos da morte de Aline Orleans, sua querida mãe. No dia seguinte, completariam 22 anos que Alana não via o remetente da mensagem, Pedro Miguel Rudá, o traidor fascista que um dia ela chamou de pai. 12 horas antes do evento zero. Próxima candidata, por favor, anunciou a assistente de recursos humanos na porta da sala de reunião. Impressão minha ou a qualidade da lista de candidatos da junta governamental está com um nível mais baixo a cada dia? Sussurrou Alana aos ouvidos de Marcos, passeando o olhar pela ficha de qualificações da candidata que acabara de sair da sala. Nessa faixa etária, dificilmente haverá alguém com todas as qualificações que a senhora tem exigido, respondeu Marcos, limpando a lente esquerda de seus óculos em uma toalha de papel. Se continuar assim, fecharemos o mês sem uma substituta para o secretariado adjunto. Alana lançou a ficha sobre a mesa. Como assim nessa faixa etária? Eu, na idade delas, já ocupava um cargo de gestão dentro da ASC. Não queria inflamar ainda mais o seu ego, mas a senhora é um ponto fora da curva. Não espere o mesmo desempenho dessa nova geração. Por favor, tente achar alguém razoável, pelo menos por hora. Tudo bem, Marcos. Na imensa sala de reunião, em uma mesa retangular de madeira maciça, Alana, Marcos e duas analistas de recursos humanos avaliavam as apresentações conduzidas pela assistente em um telão ligado diretamente à rede social integrada, com as informações sobre a formação acadêmica, histórico de trabalho e qualificações especiais das candidatas selecionadas. Durante o processo de reestruturação dos países, após a crise de 25, a junta governamental iniciou a criação do Sistema Unificado de Capacitação Profissional, o SUCPAC. O projeto tinha como finalidade a seleção de jovens aprendizes nas universidades durante os cursos de graduação, recebendo do governo treinamento especializado para a ocupação dos cargos públicos geridos pela Aliança Binacional. As listas de cadastros eram direcionadas aos gestores e gerentes setoriais e regionais das associações para a avaliação e recrutamento de mão de obra estratégica, integrando-as às diversas unidades do território. Pode começar. A senhorita tem 5 minutos, sinalizou a assistente para a candidata que acabara de entrar na sala. A jovem, de 28 anos de idade, se posicionou diante do imenso telão próximo à mesa retangular. Sua ficha profissional da rede social integrada foi carregada no sistema de apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Júlia Marques. Moro no perímetro 25 da 4ª Região no Distrito Federal do Rio de Janeiro. A jovem começou sua apresentação sob o olhar desconfiado de Alana. Com aproximadamente 1,65 m de altura, a jovem Júlia possuía traços fisionômicos simplórios e um tom de voz que demonstrava pouca confiança. Os cabelos loiros e minguados foram cortados à altura dos ombros. Seu corpo magro e com poucas curvas estava coberto por um vestido social de manga comprida até abaixo dos joelhos, onde era possível ver apenas as canelas finas e brancas, que pareciam há muito não desfrutar da luz do sol. Então você atuou durante 1 ano no projeto educacional marítimo do Porto de Marighella, em Angra, como estagiária adjunta. Foi selecionada como secretária parlamentar da Assembleia Federativa Brasiliense do Sul, sinalizou uma das analistas, ao lado de Alana, sublinhando com uma caneta esferográfica vermelha uma cópia da ficha de apresentação de Júlia. Quando seu parlamentar foi destituído pela junta governamental por iniciativas antidemocráticas, você foi transferida para a Secretaria do Banco Central Bilateral, correto? Sim, senhora,
respondeu a jovem. A junta governamental me designou para gerente setorial da área de crédito. Olha a lista de cursos complementares, sussurrou Marcos aos ouvidos de Alana, apontando uma folha de anexo sobre a mesa. Júlia apresentava uma lista de cursos complementares acima da média acadêmica, com artigos e premiações na Secretaria Binacional de Educação. As cartas de recomendação de gerentes setoriais e as especializações em matemática financeira e gestão de ativos governamentais despertaram o interesse de Alana. A cada indicador apresentado no telão, se tornava ainda mais claro diante dos avaliadores a superioridade técnica de Júlia em relação às demais candidatas que haviam se apresentado. Júlia performou muito bem em sua apresentação. Seu tempo acabou, informou a assistente. Agradecemos a participação da senhorita. Divulgaremos a lista de aprovação na rede social integrada no final da tarde. A jovem agradeceu e se dirigiu até a porta de saída da sala. Espere um minuto, Júlia, disse Alana enquanto colocava sobre a mesa a ficha com as informações de Júlia. A jovem deteve-se por um momento, retornando rapidamente para a posição onde realizara sua apresentação. Suas mãos estavam juntas à frente do corpo em sinal de apreensão. Pois não, senhora. Me surgiu uma pequena curiosidade sobre o seu histórico profissional que eu gostaria de esclarecer, observou reclinando-se na cadeira da sala de reunião. Eu observei que consta no seu arquivo uma proposta de movimentação para a vaga de líder de análise setorial encaminhada por Frederic Silveira, gerente setorial da Divisão de Transportes Portuários. Essa movimentação foi recusada pela junta governamental e após esse indeferimento existe uma lacuna de 1 ano e meio em seu histórico. O que aconteceu nesse período, querida? Júlia encolheu-se ao ouvir a pergunta. Seu olhar passeou perdido pelos cantos da enorme sala, procurando algo invisível que jamais poderia ser encontrado. Seus dedos se entrelaçaram de apreensão. Eu tive alguns problemas pessoais que me impediram de receber a promoção, senhora. A voz de Júlia carregava o peso do incômodo que o assunto lhe causava. Você poderia nos esclarecer quais foram esses problemas pessoais? Eu tive uma criança, senhora. Eu sou casada e mãe de uma menina de 3 anos de idade. Eu imaginei que fosse isso, disse de maneira ríspida. É triste constatar pelo seu histórico profissional e acadêmico que você tinha uma carreira brilhante pela frente e colocou tudo a perder por causa de um macho inútil e uma criança. Me perdoe, senhora. Não querendo ofendê-la, mas foi uma escolha que eu fiz da qual não me arrependo. Discordo. Você mente para si mesma todos os dias dizendo que essa foi a melhor escolha, mas nós duas sabemos que você poderia estar em uma posição muito melhor do que concorrendo a uma simples vaga de secretária adjunta. Um histórico impecável jogado na lata do lixo. Acalme-se, Alana, sussurrou Marcos, estendendo a mão sobre o braço esquerdo de sua chefe. Deixa a moça sair, ainda restam algumas apresentações. Eu não tive escolha, senhora, ponderou Júlia com os olhos marejados de lágrimas. Foi um descuido e eu acabei ficando grávida. Pode ter sido um descuido a gravidez, mas ter essa criança foi uma escolha que você sustentou durante 9 meses até o nascimento. Você teve durante 36 semanas a possibilidade de abortar o feto e seguir com sua carreira, ao invés de se tornar uma mera coadjuvante de sua própria vida. A Lei Pró-Saúde Feminina lhe garante uma interrupção de gestação segura com direito à licença da mulher. Desculpe, mas discordo. A senhora não pode imaginar o quão difícil foi essa escolha, disse com a voz de choro preso na garganta. Posso sim, disse Alana em alta voz levantando-se da cadeira. Eu estive exatamente no seu lugar e fiz a escolha que deveria fazer. Não hesitei 1 segundo sequer e não me arrependo de ter escolhido a mim mesma em primeiro lugar, a minha carreira, a minha liberdade. Jamais colocaria tudo a perder pelo sonho idiota de ser mãe, induzido pela obsoleta cultura do patriarcado. Ao terminar a fala, Alana percebeu que havia exagerado no tom de suas colocações. Todos na sala a olhavam com os olhos arregalados, assustados pela mudança de postura repentina. Podemos encerrar as entrevistas por enquanto? Disse uma das analistas de recursos humanos em tom cauteloso. Entraremos em contato, Júlia, ou divulgaremos o resultado na rede social integrada. Alana sentou-se novamente ao lado de Marcos, evitando o contato visual. Sabia que o olhar de reprovação estaria lhe alfinetando por entre as lentes dos óculos. Eu jamais vou entender o que passa na cabeça dessas meninas. Mas fazer o quê? Cada um com as suas escolhas, disse balançando os pés, reclinando o encosto da cadeira. Cada um com as suas escolhas, Alana. Precisava falar assim com a moça?
Questionou Marcos, direcionando um olhar fulminante à sua gerente regional. Eu vou fingir que não vi essa cena. Solicitarei créditos financeiros extras por conta da ASC para a conta da moça como pedido de desculpas. Faça como achar melhor, Marcos. Mas eu acho que não foi para tanto. Vocês homens não deveriam se meter em assuntos femininos. Nove horas antes do evento zero. O sol brilhava forte sobre a orla do Distrito Federal do Rio de Janeiro, apesar do horário avançado no período da tarde. No grande porto estatal de Copacabana, 8 imensos navios cargueiros atracados sobre a grua de carregamento recebiam os contêineres carregados com aço nióbio, soja e outros insumos de exportação conforme o Acordo Comercial dos Continentes, destinados à República Soviética da Eurorrússia e ao Império Unificado da China. Sobre a grande varanda de concreto próximo ao pier marítimo, a fachada de vidro temperado abrigava no imenso salão retangular a sede da 23ª Unidade do Restaurante Governamental da 4ª Região. Em uma das áreas climatizadas, acomodados diante da mesa circular construída em Jacarandá, Alana e Marcos aguardavam enquanto o garçom direcionava ao chefe de cozinha a comanda contendo a anotação de seus pedidos. "Olha esse sol, já passamos da metade da tarde e parece que estamos ao meio-dia", divagou Alana, rolando um brinco de argola dourada por entre os dedos da mão direita. "Eu estou morrendo de fome. Essa semana não conseguimos sair cedo para o almoço um dia sequer. Semana de fechamento de período é sempre corrida. Pelo menos a linha 12 do metrô voltou a transitar direto até Copacabana. Se viéssemos pela 26, não chegaríamos em 9 minutos", respondeu Marcos, escrevendo freneticamente em um bloco de papel algumas informações copiadas de uma folha de relatório financeiro. E pensar que há poucos anos atrás demorava umas 2 horas o deslocamento entre o distrito do Vale do Aço até Copacabana. O trabalho de infraestrutura feito pela Associação Binacional de Transportes é algo impressionante, observou Alana, olhando através da parede de vidro enquanto a linha 32 do metrô emergia ao longe na estação da Gávea. As estações do sistema eletrossônico de metrô eram estrategicamente distribuídas pelo território binacional, ligando a República Brasiliense do Sul à República Amazônica do Norte. Da extensão da orla do Distrito Federal, era possível visualizar os enormes dutos espelhados dos trilhos magnéticos, que cortavam os morros da Estação Leste até o Corcovado, onde no topo do parque turístico, abençoando o distrito do Rio de Janeiro, estava a imponente estátua de concreto e mármore com quase 120 metros da deusa Minerva. "Olhe, Marcos, o tamanho daquela girafa saindo da água", gritou Alana, apontando para um ponto próximo ao 7º navio ancorado. Marcos virou a cabeça para a direita instintivamente. O movimento foi tão rápido que seu cérebro não teve tempo de processar o tamanho do absurdo que ele acabara de ouvir. Alana, aproveitando o momento de distração, retirou rapidamente a caneta de Marcos, que ao perceber que fizera papel de bobo, suspirou revirando os olhos. "Viemos aqui para almoçar. Você pode parar de trabalhar pelo menos por alguns minutos?" Marcos retirou os óculos com uma das mãos enquanto reclinava o corpo para trás até que a parte posterior da cabeça alcançasse o encosto da cadeira. "Ok, você venceu", respondeu entrelaçando os dedos na frente do peito em sinal de ociosidade. "Ver um rapaz tão inteligente quanto você procurando uma girafa mergulhadora em mares brasilienses é algo inusitado", disse com um sorriso no rosto, colocando a argola dourada de volta em sua orelha esquerda. "Obrigado pelo inteligente, senhora", respondeu em tom provocativo. "Hoje o restaurante não está cheio, por que estão demorando tanto?" Alana virou-se em direção à cozinha como se alguma resposta telepática pudesse vir de lá. "Deve ser o parmegiana que escolhi. Acaba sendo um prato com preparo um pouco mais demorado." Marcos aproximou a sua cadeira da mesa, colocando os 2 cotovelos sobre a toalha cinza. "Podemos falar sobre o que aconteceu hoje mais cedo?" "Não me venha com isso de novo, Marcos. Eu já te disse que não é para tanto. No fim das contas, a doce mãe Júlia será escolhida para a vaga. Eu já encaminhei a autorização para a analista de recursos humanos."
Não é disso que eu estou falando. Eu recebi a aprovação da ordem de manutenção para a substituição da placa de identificação da porta de sua sala. O pessoal do escritório da antessala me disse que você estava chorando por algum motivo, e no mais, a julgar pelo seu mau humor durante as entrevistas, alguma coisa aconteceu. Que povo fofoqueiro, respondeu desviando o olhar evasivamente. Foi apenas um pequeno acidente motivado pela pressa. Eu não estava chorando. Meus olhos estavam irritados por causa daquele produto de limpeza que a Camila usa na minha sala. Não temos cronograma de limpeza aos sábados. Sua sala foi limpa ontem no período da manhã. Ponderou, suavizando o tom de sua voz. Foi seu pai, não foi? Quando foi a última vez que ele tentou fazer contato? Alana se encolheu na cadeira, apoiando os braços sobre os joelhos cruzados em sinal de impotência. Marcos conhecia boa parte de sua história. Seria inútil tentar enganá-lo. Em seus olhos azuis emergiram o brilho fosco da tristeza, e o olhar passeou pelo horizonte buscando o ponto mais longínquo possível, onde céu e mar se misturavam. Prefiro não falar sobre isso. Tudo bem, não quero te incomodar com isso. Apenas achei que poderia ajudar em algo. Disse, retirando outra caneta vermelha escondida no bolso de sua calça, retomando a anotação. O garçom aproximou-se com a bandeja, carregando os pedidos. Ambos ficaram em silêncio enquanto os pratos eram servidos pelo habilidoso funcionário. Alana retirou de sua bolsa o cartão da rede social integrada com sua foto e o logo da ASC, aproximando-o da máquina de cobrança de créditos financeiros do garçom. Obrigado, senhora, agradeceu afastando-se com a bandeja vazia. No prato de Alana, uma pequena porção de arroz branco acompanhava o suculento bife de soja à parmegiana, com brócolis e cenouras levemente cozidos ao vapor. Marcos escolhera uma porção de talharim ao molho branco com queijo gorgonzola. 7 anos, disse Alana, rompendo o silêncio. Marcos deteve o garfo quando estava prestes a introduzi-lo em seu prato. Como? Você disse alguma coisa? Eu disse 7 anos, repetiu em tom pesaroso. 7 anos desde a última vez que ele fez contato. Marcos devolveu o par de talheres ao prato sobre a mesa. Você respondeu a mensagem? Não tive coragem. Não sei porquê, mas não consigo. Há muito já deveria ter dito para me esquecer e não me procurar nunca mais. De alguma forma, os anos foram passando e eu simplesmente ignorei. Eu sei que não é da sua conta, mas pelo pouco que sei, me parece que seu pai já possui uma idade bastante avançada. Você já pensou que essa pode ser uma das últimas vezes que você terá a oportunidade de conversar com ele? Será que é realmente necessário continuar a puni-lo por uma coisa que aconteceu há tanto tempo? Me parece que ele e todos os culpados já receberam uma pena suficientemente rigorosa no exílio. Eu jamais poderei perdoá-lo, respondeu com lágrimas nos olhos. Ele nos traiu, traiu todos nós, e em nome dessa desgraça de ideologia se tornou um assassino. Desperdiçou o amor de minha mãe, a criatura mais doce que pisou sobre esta terra. Eu te entendo. Também não consigo compreender como tantas pessoas puderam escolher um caminho tão miserável. Mas os dias seguiram e hoje vivemos um tempo de paz e estabilidade. Eu sei que sou mais novo, vocês vivenciaram na pele esse período, mas eu só queria ter a certeza de que você está fazendo a melhor escolha. Você não pode fugir disso para sempre. O que mais me dói é saber que ele tentou me transformar em um monstro, mesmo sabendo que minha mãe jamais aceitaria que eu seguisse seus passos. Nada me tira da cabeça que a morte precoce que ela teve foi causada pelo desgosto de saber que havia confiado em um fanático religioso e traidor. Você venceu na vida. Eu tenho certeza de que ela sentiria orgulho se pudesse ver a mulher que você se tornou. Livre, independente, com um cargo importante no governo, a executiva mais influente do país. Amanhã completam 32 anos que ela se foi. Eu era apenas uma criança com 10 anos de idade, disse com a voz carregada de dor. Os dois voltaram a ficar em silêncio por alguns segundos. Coma seu macarrão, Marcos, senão eu comerei no seu lugar. Vamos deixar esse assunto de lado, disse tentando injetar um falso brilho de alegria no tom de sua voz. Deguste seu prato com calma. Quando sairmos, vá para sua casa. Decidi que voltaremos ao escritório apenas amanhã. Não se preocupe, vou direcionar sua demanda de trabalho do dia para a equipe de Eduarda. Se esse é o resultado de sua tristeza, deixo registrado aqui a seguinte observação. A senhora deveria chorar mais vezes, brincou mastigando um pedaço de miolo do pão do couvert. Não sei por que eu ainda não te demiti, disse sorrindo.
5 horas antes do evento zero. O choro do bebê reverberou no corredor do apartamento vindo do quarto ao lado. Alana abriu os olhos ardidos como se estivessem cheios de areia devido ao sono. O choro interrompera seu descanso. Tateou o criado mudo ao lado de sua cama às cegas devido à escuridão do quarto, buscando encontrar seu aparelho celular. Minerva, acender a luz, emitiu o comando à inteligência artificial com a voz rouca de sono. A luz do quarto se acendeu. Alana olhou ao seu redor procurando o celular sem sucesso, lançando as pernas para fora da cama pesadamente, sentando-se na beirada. Passou a mão direita sobre o rosto, retirando o emaranhado de fios de seu longo cabelo liso que cobriam parcialmente a visão, enquanto suas pupilas se ajustavam ao ambiente, agora cintilado pela luminária no teto. O choro da criança ecoou ainda mais alto no quarto ao lado. Levantou-se lentamente da cama, calçando os pés com o par de pantufas vermelhas, caminhando em direção à porta do quarto. Ao passar próximo à parede adjacente à porta, recolheu de cima do armário a mamadeira de vidro azulado cheia de leite até a borda. A fumaça que saía do bico transparente de silicone exalava um cheiro adocicado agradável e a palma de sua mão foi acariciada pelo morninho do vidro aquecido pela temperatura do leite. Ao abrir a porta, Alana caminhou lentamente pelo corredor de seu apartamento em direção ao quarto vizinho, guiada pelo choro do bebê. A barra da camisola branca de seda balançava graciosamente sobre seus joelhos, movimentada pela corrente de ar vinda da janela da sala. Aproximou-se do quarto, encostando o ouvido esquerdo na porta, e pôde ouvir nitidamente a criança chorando do lado de dentro. As luzes do corredor se apagaram. Levou a mão esquerda até a maçaneta, empurrando com as pontas dos dedos até que o movimento de abertura revelasse aos seus olhos o berço azul claro, coberto por um véu no canto do quarto. Ao ver o berço, agarrou com força em suas mãos a mamadeira do bebê, segurando-a na altura do peito enquanto caminhava em sua direção. A cada passo dado, a criança chorava ainda mais, como se alguém a estivesse alfinetando. "Por favor, meu filho, não chore, a mamãe está aqui." Ao lado do berço, Alana pôde ver a criança vestida por um lindo macacão azul marinho. Seus olhinhos azuis estavam vermelhos pelo pranto. Quando colocou as mãos no bebê, ele parou de chorar. "Você deve estar com fome, querido", disse enquanto o balançava em seus braços, segurando a mamadeira nos lábios do menino. "Você não pode segurá-lo", repreendeu uma voz grave na escuridão. "Por que eu não posso? Eu não preciso da sua opinião. Eu não preciso da opinião de ninguém." Alana começou a chorar compulsivamente enquanto a criança gritava em seus braços. No chão, uma poça enorme de sangue se formara sobre o tapete do quarto em seus pés. A camisola branca estava vermelha da cintura para baixo. O sangue escorria de sua genitália como uma torneira aberta, e a mamadeira em sua mão ficou incandescente como um maçarico, ateando fogo no rosto e no corpo da criança. "Por que, meu Deus? Por que eu não posso segurá-lo?" "Eu vou te falar porque você não pode, minha querida filha", sussurrou a voz grave aos seus ouvidos. Seu pai, em pé atrás de seu corpo, apontou o Smith & Wesson cromado calibre 38 em seu ouvido. "Porque você o matou", e apertou o gatilho, explodindo sua cabeça. Alana abriu os olhos em sua cama com a respiração ofegante, agarrada no amontoado de cobertas molhadas pelo suor. Suas mãos estavam geladas de medo. Fazia um bom tempo que ela não tinha aquele pesadelo. No telefone celular, uma notificação de mensagem piscava na tela. "Vamos ao Mr. Alonso após as 8. Sei que foi um dia difícil, mas decidimos aproveitar o restante do sábado. Se resolver, estaremos por lá. Marcos."